Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo. Afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele. Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família. Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade. Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino. Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos. Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo? Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro.
Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá pra ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez, mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica. Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro. E quando o momento chega, é lindo. Os quatro levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos. Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos. Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York. E é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque, ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu. Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos.
O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo. Afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele. Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família. Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade. Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino. Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos. Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo?
Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar, e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro. Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá para ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino, e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez, mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica. Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro. E quando o momento chega, é lindo. Os quatro levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos. Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos. Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York. E é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque, ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu.
Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos. O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo, afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele. Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família. Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade. Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino. Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos.
Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo? Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar, e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro. Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um: "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá para ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino, e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez, mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica. Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro. E quando o momento chega, é lindo. Os quatro levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos. Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos.
Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York, e é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque, ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu. Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos. O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo. Afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele. Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família. Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade. Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino.
Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos. Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo? Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar, e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro. Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um: "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá para ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino, e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez, mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica. Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro. E quando o momento chega, é lindo. Os quatro levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos.
Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos. Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York. E é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque, ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu. Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos. O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo. Afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele. Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família. Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade.
Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino. Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos. Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo? Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar, e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro. Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um: "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá para ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino, e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez, mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica. Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro.
E quando o momento chega, é lindo. Os 4 levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos. Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos. Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York, e é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque, ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu. Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos. O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo. Afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele. Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família.
Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade. Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino. Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos. Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo? Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro. Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um: "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá para ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino, e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez, mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica.
Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro. E quando o momento chega, é lindo. Os 4 levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos. Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos. Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York. E é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque. Ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu. Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos. O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Imagina uma família de patos vivendo tranquila num lago escondido, cercado por árvores, com água cristalina e uma rotina que nunca muda. É o tipo de lugar que parece seguro, calmo, mas também meio parado, sabe? É aí que a gente conhece o Mac, um pato super protetor que acha que o mundo lá fora é perigoso demais. Ele acredita que o lago é o melhor lugar do mundo. Afinal, tem comida, tem abrigo e ele pode cuidar da sua família sem se preocupar. Só que o problema é que Mac é tão medroso que, sem perceber, acaba impedindo sua família de viver algo novo. Do outro lado da história, a esposa dele, Pan, é o completo oposto. Ela é cheia de energia, curiosa e tem vontade de ver o que há além do lago. Pan vive sonhando com aventuras, principalmente quando vê bandos de patos migrando pelo céu, voando para lugares distantes. Ela quer que seus filhos, Dax e Gwen, cresçam conhecendo o mundo e não presos em um canto só. O contraste entre os dois é nítido. Enquanto Mac quer segurança, Pan quer liberdade. Tudo começa a mudar quando um grupo de patos migratórios pousa no lago. Eles contam histórias incríveis sobre suas viagens, praias de areia branca, mares azuis, cidades cheias de luzes e até restaurantes onde os humanos jogam pão no chão o tempo todo. Essas histórias mexem com a cabeça de Pan e, claro, atiçam a curiosidade dos filhos. Dax, o filhote mais velho, quer voar alto, quer provar que é corajoso, mas o pai sempre corta o sonho dele.
Um dia, depois de mais uma conversa meio tensa, Pan convence Mac a fazer algo impensável, deixar o lago e levar a família numa jornada até a Jamaica, o destino dos patos viajantes. Mac aceita, meio a contragosto, só porque não quer desapontar a esposa e os filhos. E é aí que a aventura começa de verdade. Eles levantam voo e logo percebem que o mundo é muito maior e mais complicado do que imaginavam. Tempestades, cidades cheias de barulho, humanos curiosos e outros animais nada amigáveis cruzam o caminho da família. Em um dos momentos mais marcantes, eles acabam se perdendo e vão parar em plena Nova York, um lugar totalmente fora da rota e completamente maluco para uma família de patos do interior. Na cidade, eles conhecem personagens engraçados e inesperados, um pombo tagarela que se acha o rei do asfalto, uma garça meio esquisita que fala de forma dramática e até um grupo de patos urbanos que vivem entre os humanos e acham que a vida selvagem é coisa do passado. Cada um desses encontros faz Mac repensar tudo o que ele acreditava sobre segurança e liberdade. Mas nem tudo é diversão. Em meio à confusão, a família é separada e Mac precisa enfrentar seus maiores medos para reencontrar Pan e os filhos. É nesse ponto que ele percebe que proteger a família não é o mesmo que prendê-la. A verdadeira segurança está em estarem juntos, não importa onde estejam. Depois de muitas trapalhadas, corridas, sustos e até momentos emocionantes, os patos finalmente conseguem seguir viagem rumo ao seu destino. Quando chegam à Jamaica, o cenário é de tirar o fôlego, um paraíso cheio de luz, cores e tranquilidade. E é ali que Mac entende de vez o que Pan tentava dizer o tempo todo. O mundo pode ser assustador, mas também é lindo demais para não ser explorado. A história começa num lago tranquilo, um daqueles lugares que parece cenário de propaganda de margarina. O sol refletindo na água, tudo verdinho e uma família de patos levando uma vida boa e sem sustos. Esse é o mundo do Mac, o pai da família, que é o tipo de pato que acha que ficar no seu canto é o segredo da felicidade. Ele tem uma rotina certinha, acorda cedo, pega um peixinho, ensina os filhotes a nadar e pronto, o dia está ganho. Para ele, se o mundo lá fora é perigoso, o melhor é nem chegar perto. Só que Pan, a esposa dele, já está cansada dessa mesmice. Ela olha para o céu todo dia e vê bandos de patos migrando, passando por cima do lago, livres, gritando de alegria, voando juntos para lugares quentes e cheios de vida. E dentro dela nasce aquela vontade: por que a gente não pode fazer o mesmo? Ela quer que os filhos vejam o mundo, conheçam outros lugares e sintam o vento de verdade nas penas. Os dois filhos do casal têm personalidades bem diferentes. O Dax, o mais velho, tem aquele espírito aventureiro da mãe, curioso, meio teimoso e cheio de vontade de provar que é corajoso. Já a Gwen, a menor, é fofa e esperta, vive perguntando tudo e adora brincar e dá pra ver que ela também sonha em voar alto. Mas Mac é firme. Para ele, o lago é o único lugar seguro. Quando Pan fala em sair dali, ele solta logo um: "Você quer colocar nossos filhos em risco?" E pronto, discussão armada. Ele fala dos perigos, tempestades, predadores, humanos, tudo que pode dar errado. Pan fala da vida, das cores, das experiências, do que eles estão perdendo. É aquela briga clássica de quem quer proteger e quem quer viver. Um dia, o destino dá um empurrãozinho. Um grupo de patos migratórios pousa no lago para descansar. Eles chegam cheios de energia, com histórias incríveis para contar. Falam de praias com águas turquesa, de montanhas cobertas de neve, de cidades com luzes piscando a noite toda. E claro, da Jamaica, um lugar ensolarado onde os patos passam o inverno curtindo de boa. Pan fica encantada, Dax fica com os olhos brilhando. E Mac finge que não liga, mas dá para ver que fica com aquilo na cabeça. Só que em vez de empolgar, ele usa as histórias para justificar ainda mais o medo. Tá vendo? Tudo isso é perigoso demais, ele diz. Só que o encanto da família é mais forte. A gota d'água vem quando Dax, tentando mostrar coragem, resolve dar uma voltinha sozinho pelo lago e se mete numa situação perigosa. Ele quase é pego por uma garça enorme e Mac, apavorado, salva o filho por pouco. Em vez de conversar, ele briga com o menino, e isso deixa todo mundo triste. Pan percebe que, se continuarem ali, os filhos vão crescer cheios de medo, e isso é tudo o que ela não quer. Naquela noite, enquanto o lago dorme, Pan decide insistir mais uma vez. Ela se aproxima de Mac com aquele jeito calmo, mais firme, e fala que não dá mais para viver presa, que eles precisam sair dali, pelo menos uma vez,
mostrar para os filhos que o mundo pode ser grande e bonito. Mac tenta resistir, diz que é loucura, que eles podem se perder, mas o coração dele já está balançando. Ele olha para os filhos dormindo e percebe que talvez Pan tenha razão. E é aí que tudo muda. Na manhã seguinte, com o sol nascendo, Mac toma a decisão que vai virar a vida deles de ponta cabeça. Ele aceita partir. Meio trêmulo, claro, mas aceita. Tá bom, vamos para Jamaica. Pan vibra, Dax pula de alegria, Gwen abre o biquinho num sorriso fofo, e até os patos do lago ficam impressionados. Ninguém imaginava que o Senhor Cautela ia topar uma viagem dessas. Eles começam a se preparar, ajustam as penas, treinam o voo em formação, estudam o mapa da migração. A cena é leve, divertida, com trilha empolgante e aquele clima de nova fase chegando. Mac ainda tenta se convencer de que vai dar tudo certo, mesmo morrendo de medo por dentro. E quando o momento chega, é lindo. Os 4 levantam voo juntos, cortando o céu azul, deixando para trás o lago e tudo o que conheciam. Dá para sentir a emoção, aquele frio na barriga de quem está saindo da zona de conforto pela primeira vez. Depois de deixarem o lago para trás, a família de patos finalmente começa a sentir a liberdade no vento. É aquela sensação de voar alto, olhar tudo lá de cima e perceber que o mundo é gigante. Dax está empolgado, tentando mostrar que pode acompanhar a mãe em todos os voos. Gwen se agarra ao pai, meio assustada, mas animada. Pan, claro, está radiante, gritando de alegria enquanto corta o céu azul. Logo, eles percebem que a viagem não vai ser só diversão. Ventos fortes, tempestades repentinas e até algumas nuvens de chuva pegam a família de surpresa. Mac, que antes era só medo, agora é liderança. Ele precisa guiar os filhos, calcular rotas e manter todos juntos. Em alguns momentos, Dax quase é levado pelo vento e Gwen quase cai no mar, mas a união da família e os instintos de Mac o salvam. É nesse ponto que o pai começa a entender. O mundo pode ser perigoso, mas eles estão mais preparados do que ele imaginava. Depois de dias de voo, eles chegam a uma grande cidade, a famosa Nova York. E é aí que a aventura realmente fica maluca. Imagina o choque, ruas lotadas, carros buzinando, humanos por todos os lados, luzes piscando e prédios gigantes que bloqueiam o céu. Para patos que sempre viveram no lago, é um verdadeiro labirinto urbano. Logo ao chegar, eles se deparam com personagens hilários, um pombo tagarela que se acha dono da cidade, uma garça dramática que parece viver uma novela e patos urbanos que misturam hábitos selvagens com truques de sobrevivência na cidade. Cada encontro traz risadas, mas também mostra a dificuldade de se adaptar. Mac, especialmente, fica desesperado, tentando manter todos longe de humanos curiosos, cachorros e gatos famintos. O maior problema, porém, acontece quando a família se separa. Em meio a uma confusão de trânsito e multidão, Mac vai parar em um parque. Pan se perde no topo de um prédio e os filhotes acabam seguindo outros patos. É o primeiro grande teste de coragem do pai. Ele precisa superar o medo e usar tudo o que aprendeu. Enquanto isso, Dax e Gwen têm pequenas aventuras por conta própria. Eles conhecem cantos inusitados da cidade, aprendem truques de sobrevivência urbana e até fazem amizade com patos mais velhos que ensinam como lidar com humanos e carros. Esses momentos são engraçados, mas também reforçam a ideia de que crescer significa enfrentar desafios, mesmo os inesperados. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.